Na semana passada tive a honra de passar quase uma semana em Israel, a Terra Santa, junto com o novo presidente argentino, Javier Milei, a convite dele. Ele me convidou para acompanhá-lo e passamos um tempo em diferentes experiências muito emocionantes no Muro das Lamentações e em Yad Vashem. Estivemos no kibbutz no sul, onde ocorreram as atrocidades, o kibbutz Be'eri, assim como em outras visitas que ele fez durante os poucos dias em que esteve em Israel. Lá, partimos para Roma na sexta-feira, na última sexta-feira, há uma semana. Agora, você pode se perguntar qual é a minha ligação com o presidente. Eu diria que é uma conexão celestial. Há alguns meses, apenas alguns meses atrás, em setembro, foi quando o conheci pela primeira vez. Dei a ele uma cópia do meu livro Toward a Meaningful Life, em espanhol. E desde então, criamos um vínculo de maneiras que não consigo explicar totalmente, mas há uma conexão de alma muito profunda ali. As pessoas me perguntam que tipo de pessoa ele é. Uma pessoa profundamente espiritual, muito sincera, com excelentes instintos, uma pessoa altamente inteligente. Ele não é o que algumas pessoas pensam, algum tipo de cara imprudente ou selvagem. E ele é simplesmente um indivíduo muito único, poderoso, ocupando a posição de chefe de Estado. Como ele me disse, porque ele vai a Israel, ele quer abraçar o muro, quer abraçar o Kotel. Então, não vou entrar em todos os detalhes do meu relacionamento com ele, mas as grandes manchetes dos últimos dias têm sido que, desde que ele foi a Israel, onde rezou no muro, e há fotos disso e vídeos dele dançando e tudo mais. Um dia depois, 2 reféns argentinos, reféns israelenses argentinos, foram libertados em Rafa, no sul de Gaza. Agora, talvez muitos de vocês não saibam disso, mas algumas horas antes disso, na quinta-feira, o presidente Milei visitou em Herzliya a embaixada da Argentina, onde se encontrou com as famílias desses reféns. Havia 13 argentinos que foram feitos reféns em 7 de outubro. 2 foram libertados na troca de alguns meses atrás e 2 foram libertados apenas na semana passada, literalmente um dia depois que ele se encontrou com essas famílias e no dia seguinte a sua visita ao muro. Então todo mundo está pensando, qual é o segredo aqui? Nossas orações foram atendidas? O que o presidente Milei sabe que muitos de nós não sabemos? E não dá para ignorar a justaposição desses eventos? Então eu quero falar sobre isso. Agora, em meio a toda a dor e perda, e há bastante disso de todos os lados, é importante também reconhecer que, em momentos como este, é quando realmente precisamos desenvolver uma visão cristalina, uma bússola moral e uma visão moral, que é o que o presidente Milei tem. Eu não sei dizer de onde isso vem, ele simplesmente tem um instinto profundo do que é certo e do que é errado. Isso não é apenas uma posição política pró-judaica ou pró-Israel. É simplesmente sobre o que é certo e o que é errado, e ele se conecta com isso e não tem vergonha nem pede desculpas por isso. Há lições tremendas que se pode aprender com isso. Quando estávamos no Yad Vashem, o Yad Vashem é basicamente um museu do Holocausto em Israel, em Jerusalém. Foi uma visita guiada de cerca de 1 hora em que ele foi apresentado ao museu e eu estava ali junto com ele. As fotos, os vídeos, a história do que aconteceu no Holocausto. 1 hora e havia imprensa presente, o presidente Milei não disse uma palavra, apenas absorveu tudo. Normalmente, as pessoas comentam, dizem coisas como, que terrível, não vamos deixar que isso aconteça de novo, coisas desse tipo. E, eu vi a humildade e a capacidade dele de simplesmente absorver tudo aquilo. Depois ele fez um discurso. No discurso, ele citou o Talmud. Ele disse: vou compartilhar uma história talmúdica de Rabi Akiva, um grande sábio de quase 2000 anos atrás, que junto com seus colegas estava olhando para o monte do templo após a destruição do segundo templo. E seus colegas estavam chorando quando viram uma raposa saindo do lugar que antes era o Santo dos Santos. Eles viram que aquilo havia se tornado um deserto desolado. Então, eles choravam pelo que aquilo foi e pelo que havia se tornado. E Rabi Akiva estava sorrindo, estava rindo.
Agora, o motivo pelo qual eles choravam era óbvio. Quando viram, eles perceberam o cumprimento das profecias trágicas. Mas por que você está sorrindo? Por que você está tão feliz? Rabi Akiva disse, porque eu também vejo a segunda parte da profecia, que depois da destruição virá algo maior, será reconstruído. Ele diz, acabamos de estar em Yad Vashem, vimos destruição. É horrível de destruição, mais de 6 milhões de judeus e tudo o mais que veio junto com isso. E agora nós saímos, olhamos para uma Jerusalém que está sendo reconstruída e continuará a ser reconstruída e vemos ambas as visões. É isso que um presidente de um país está dizendo? Preciso dizer, não só é revigorante, é revolucionário. Quantos líderes estão falando dessa forma? Sabe, hoje temos líderes que talvez sejam administradores, talvez sejam arrecadadores de fundos, talvez saibam agradar, talvez sejam bons políticos e, bem, não de manobras, mas de ideias, de visão em um momento como este. Quero dizer, onde está aquele discurso à la Churchill em que alguém se levanta e diz: somos todos um só, a humanidade, a raça humana. Vamos nos unir, por mais diversos e diferentes que sejamos? E quando vejo uma pessoa, um homem como ele, não vejo aquela política cansada, desgastada. Agora, tenho certeza de que ele está longe de ser perfeito. Tenho certeza de que você poderia encontrar esqueletos no armário. Tenho certeza. Mas sua postura, sua abordagem diante da vida é tão revigorante e como chefe de Estado, como líder, vi isso como o maior milagre de todos. Então não me surpreende que um dia, depois de ele estar diante do muro, os argentinos tenham sido libertados. Precisamos ter clareza, visão, precisamos estar comprometidos com isso e não ser ambíguos. Quando você começa a comparar isso com alguns dos reitores das universidades, quando lhes perguntaram, é aceitável estuprar uma criança? As atrocidades que vimos em 7 de outubro e quando eles respondem, depende do contexto. Do contexto. Ou seja, em outras palavras, tudo depende do contexto. Isso é o que chamamos de ser moralmente confuso, para não dizer totalmente corrupto. Então sim, há um milagre acontecendo em nossos tempos e todos nós podemos fazer parte desse milagre. Milagres não significam apenas eventos sobrenaturais por aí. Significa que, em uma época em que muitas pessoas estão confusas e há muita ambiguidade e confusão moral, na mídia, uma polarização. É mais importante que eu vença e você perca, em vez de buscarmos um bem comum, um terreno comum que todos possamos encontrar. Mesmo quando temos diferenças de opinião, que não conseguimos conversar uns com os outros. Precisamos cancelar um ao outro. Você precisa estar errado para que eu esteja certo. Nós fazemos parte da criação desse milagre. Então eu olho para o presidente Milei, olho para o presidente Javier Milei e vejo uma pessoa que surgiu do nada, um azarão que ninguém esperava e que tem esse tipo de clareza. Em Davos, ele fez um discurso que foi elogiado por cínicos, críticos e céticos como sendo o discurso de uma pessoa de ideias, finalmente ideias. E não apenas ideias teóricas. O homem é um economista. Então há muito que podemos aprender com ele. Não estou aqui para promover nenhum indivíduo. Estou aqui para promover uma visão. Este é um momento de visão, precisamos ter visão aqui. É isso que acontece em tempos de crise. Isso nos força a cavar mais fundo, não para ficarmos mais confusos, mas para chegarmos à seguinte conclusão. O que defendemos? No que acreditamos? Então lá estava eu, com um homem caminhando pelas as antigas ruas de Jerusalém. Você sabe, a palavra Jerusalém significa reverência completa. É isso que significa. Ela é composta por duas palavras, Irá Shalem, reverência completa, plena, íntegra. Reverência. Reverência por algo maior do que eu mesmo, minhas necessidades e meus interesses. Agora tenho certeza de que o presidente Milei tem suas batalhas que precisa travar com seu parlamento, com seu Senado. O país precisa de muita ajuda. Mas não tenho dúvida de que uma visão como a que ele carrega e seu olhar sobre as coisas, o olhar de Rabi Akiva, de olhar para a escuridão, mas enxergar que é um passo em direção a uma luz maior, vai ajudá-lo, vai ajudar seu povo, vai ajudar o mundo inteiro, porque é disso que precisamos hoje. Então, há milagres em nossos tempos, apesar dos desafios. Como é a alma.
As pessoas querem saber que tipo de alma a alma é. Vou te dizer a verdade. As almas não são definidas como os corpos são. Você sabe, um corpo pode ser definido pelo seu peso, pela sua linguagem corporal, pela sua aparência. Pode ser quantificado com nossos sentidos, com o que vemos, ouvimos, provamos, tocamos e cheiramos. Mas você não pode ver, ouvir, provar, tocar ou cheirar uma alma. Uma alma é algo sublime. Na verdade, é aí que a palavra reverência é perfeita para descrevê-la. É respeitar algo que não está totalmente sob o seu controle. Não é uma mercadoria que você pode adquirir. Não é um produto que você pode comprar e adquirir. Cada um de nós tem uma alma. A alma é a nossa identidade interior. Gosto de pensar que é a nota musical de Deus que Ele investiu em você. Que você é uma peça musical e tem uma canção para cantar e muitas canções para cantar que são únicas para você. E quando você canta essa canção, é a sua alma se expressando. Quando você está ocupado seguindo suas próprias necessidades existenciais e de sobrevivência, então você segue seu corpo, está seguindo o aqui e agora. Sua alma fornece visão, propósito e significado. Veja, há um homem que tem uma alma e ele está conectado a ela. Eu não analisei isso, não explorei isso, não o entrevistei sobre isso, mas eu apenas vejo que algo brilha através dele. E isso vem dos pais dele. Isso vem do ambiente dele, das suas experiências. Mas, novamente, não se trata da pessoa, e sim do que ela representa. Eu realmente acredito, eu acho, que todos nós deveríamos olhar para um exemplo e pensar em como aplicar isso às nossas próprias vidas. Há mais reféns. Há sangue sendo derramado, há pessoas inocentes morrendo. Todos nós podemos começar a nos colocar em nossos próprios cantos e posições, mas talvez seja a hora de dar um passo atrás e apenas olhar para a realidade como ela é. 8 bilhões de pessoas neste planeta temos opiniões muito diferentes. Podemos ter opiniões completamente opostas, de fato, opiniões diametralmente opostas, mas existe um caminho, Tivemos um homem chamado Abraão. O presidente Milei olha para Abraão. Não estou falando de Abraham Lincoln, mas de Abraão da Bíblia. O patriarca Abraão. Como um homem que estabeleceu uma visão moral, pai de todas as nações, teve um filho que se tornaria o ancestral, Ismael, do mundo árabe e mais tarde muçulmano. Teve outro filho que se tornaria o ancestral do mundo judaico e de Israel. Ele teve um neto e seu filho também teve 2 filhos. Um que se tornaria o ancestral do mundo cristão romano ocidental e outro filho que continuaria o caminho da tradição judaica. Então tudo começou naquela tenda, na tenda de Abraão, onde e o que mais tarde se tornaria Israel, a terra de Israel. Portanto, estamos voltando milhares de anos. É lá que o presidente Milei busca orientação de um homem chamado Abraão. É lá que deveríamos buscar orientação. Todos nós, cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, ateus, agnósticos, todos e tudo mais, porque compartilhamos um destino maior chamado raça humana. E todos queremos felicidade para nossas famílias, queremos encontrar amor em nossas vidas e queremos eliminar as toxinas, incluindo as toxinas do ódio. Como chegamos a esse ponto? Quem sabe? Fiz um vídeo há alguns meses para meus queridos primos e amigos muçulmanos. O que Abraão, seu avô, diria? Sabe, eu olho para os acontecimentos de agora, as distorções, os interesses ocultos, as narrativas alternativas. Você pensaria que vivemos em mundos completamente diferentes. Agora, reconheço que sou judeu, então não é surpreendente de onde pode vir minha posição, mas eu realmente tento, e honestamente tento, ser o mais mente aberta possível, e sinceramente não consigo entender a conversa que está acontecendo. Gostaria que qualquer pessoa me desse uma resposta ao que vou dizer agora. Mesmo alguém que queira me enviar mensagens de ódio. Na história, em toda a história, não estou falando apenas de Israel ou da história judaica, em toda a história das guerras, como as guerras terminam, como elas terminam? Ou elas terminam com um lado derrotando completamente e depois destruindo o outro lado, incluindo todos os danos colaterais, infelizmente incluindo civis sendo mortos. Ou termina com um lado se rendendo, o que se chama de rendição incondicional. No final das contas, o Japão fez isso, e a Alemanha fez isso, e no final das contas, o Japão fez isso. Rendição incondicional, e o vencedor dita os termos.
Você quer acabar com essa batalha? Você quer acabar com a crise humanitária? Por que existem todas essas distorções? Muito simples. Volte ao ponto onde tudo começou. Se o Hamas se render completamente, sim, se render, devolver todos os reféns que eles capturaram, o que obviamente todos concordamos que é absolutamente inaceitável, e isso é dizer pouco. Revoguem todos os seus apelos pela aniquilação de uma ponta a outra de Israel e do povo judeu, e depois provém isso com ações, e você terá o fim da guerra imediatamente. Você terá o fim da crise humanitária. Deixem os civis de Gaza voltarem à vida normal. Por que ninguém está pedindo isso? Em vez disso, todo tipo de distorção. Vamos fazer algumas trocas de reféns, crise humanitária, criar corredores. Somos todos a favor de proteger os civis. Isso se chama clareza moral. Agora, eu sei que o argumento contra isso será que essa guerra não começou em 7 de outubro, é uma guerra que já dura anos. Israel tem sido o opressor por tantos anos. Mas estamos falando do agora, desta batalha neste momento. Você quer tratar disso? Trate disso. Existem maneiras de lidar com isso. Não é através de estuprar mulheres mortas e crianças pequenas, mutilando e queimando-as vivas. Então, conhecer o presidente Milei apenas fortaleceu ainda mais a minha própria clareza. E veja um homem que vai até o muro sem constrangimento. Ele não é judeu, mas percebe um senso de história, uma visão. Ele sente que há uma consciência superior e nós a chamaremos de... Nós seremos chamados. Juntos vamos criar uma visão para o futuro. É isso que devemos fazer, unir as mãos. Todos. Vou falar mais sobre as conexões que eu possa ter. Sabe, nem tudo está aqui para ser transmitido publicamente, mas direi o seguinte: quando líderes e líderes são escolhidos por uma mão invisível superior, nós não conhecemos todos os mistérios. Verdadeiros líderes precisam estar à altura do momento. E talvez aqui tenhamos um presidente que, de forma motivadora, de forma inspiradora, convoque líderes mundiais e todos nós para juntos nos unirmos nessa visão e destino comum do nosso mundo. Porque este é um chamado histórico para despertar, um momento histórico. E assim como aconteceu um milagre, um pequeno milagre, precisamos de muitos outros, muito maiores, que podem acontecer quando somos sinceros, quando somos puros e oramos e pedimos pelas coisas certas. Definitivamente isso pode transbordar e afetar toda a situação e crise naquela parte do mundo e em todo o mundo e pode... Todos nós aprendemos a conectar nossas próprias almas e a nos conectar de maneiras que transformam tanto nossas vidas pessoais quanto nossas vidas coletivas e, em última análise, o próprio mundo e experimentamos redenção pessoal e global. Essa é a minha oração, meu desejo, minha esperança e estou plenamente confiante de que o Rabino Akiva e sua visão, e quando você está em Jerusalém, em certos lugares, pode ser exatamente ali que vemos o que ele viu, vê através da névoa, vê através das fumaças, vê através das nuvens e cortinas de fumaça e enxerga a visão maior que está surgindo e traz um sorriso para todos nós, como no final daquela declaração no Talmud, quando seus colegas, ao ouvirem ele dizer isso, disseram: Akiva, você nos consolou, Akiva, você nos consolou. Que todos nós sejamos consolados, sabendo que essa visão maior está surgindo, que essa visão maior está emergindo de tudo o que está acontecendo agora. Tudo o que aconteceu na história está acontecendo para este momento. Então, quando olharmos para trás, poderemos dizer que fizemos parte, não como espectadores ou observadores, mas como parte de tudo isso acontecendo. Parte do desenrolar do drama de um novo mundo, de uma nova realidade e de uma nova perspectiva para todos nós e nossas famílias, um mundo de paz e harmonia dentro da diversidade. Muito obrigado. Aqui foi Simon Jacobson. E é fascinante também, devo acrescentar, que um lugar chamado Argentina, que não faz muito tempo abrigou criminosos de guerra nazistas, incluindo Eichmann e outros, agora tem um presidente que vai até o muro e abraça tudo aquilo que o povo judeu, e quando digo povo judeu, quero dizer de forma universal, de maneira universal, milhares de anos, trazendo essa visão moral para o mundo. Esse é mais um aspecto desse milagre.
Então, mais uma vez, muito obrigado. Aqui foi Simon Jacobson, meaningfullife.com é o nosso site. Por favor, dê uma olhada. Temos uma grande variedade de materiais dos quais você pode se beneficiar. Por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que está crescendo, assine nossos e-mails semanais, compartilhe e eu adoraria ouvir seus pensamentos, opiniões, comentários de todo tipo. Fique bem e seja abençoado.